Boa Agora foi. noite. Boa noite, Roberta. Estamos aqui iniciando mais uma live no Instagram Assistentes Sociais RJ. Boa noite a todos que estão aqui presentes. Hoje estaremos falando sobre serviço social, saúde e o sistema penitenciário. A nossa convidada é a Liandra Carvalho, assistente social da UPA Hamilton Agostinho, do CEAP, é mestre e doutora em Política Social pela UF e PhD. Seja bem-vinda aí ao Instagram, Leandra, Obrigada. acompanhe o seu trabalho, né? De fora, gosto muito e é uma honra hoje recebê-la aqui para saber um pouco mais dessa área. É muito importante a gente, como serviço social, conhecer um pouco, né? Já que não dá para conhecer tudo de determinada política, até porque é bem abrangente o nosso trabalho, é infância, adolescência, mulheres vítimas de violência, é diretamente com política de assistência social, saúde, mas é de suma importância que a gente saiba, né? Pelo menos minimamente de cada área, porque um usuário que a gente recebe, às vezes, vem com uma demanda de uma política que a gente não conhece. Então, essas lives são muito importantes para a nossa própria capacitação profissional. Então, aí é um recurso, né, bastante utilizado, principalmente nessa época de pandemia, mas que eu acho que tem que dar uma continuidade para que a gente venha aí se aprimorando, desse saber aí, onde em casa nós podemos assistir, podemos aí enviar mensagem, conhecer um pouco mais de cada profissional que atua diretamente, o que é melhor ainda fazer rede, ver como funciona essa política na prática, e há muitas coisas que a gente não conhece. Acredito que o sistema prisional ainda é algo que muitos assistentes sociais ainda não apropriam muito dessa política, não tem muito conhecimento, é uma área que ainda não abrange muitos profissionais. E quando a gente fala dessa interlocução do serviço social, a saúde e o sistema prisional, muitas pessoas ainda desconhecem, muitas pessoas nem sabem ainda desse direito, dessa política de saúde no sistema penitenciário, que inclusive tem documentos que abordam, né? Eu, inclusive, me apropriei, né, para poder, né, estar aí elaborando as perguntas. Fui lá dar uma lida, porque, embora eu já trabalhei na área de segurança pública, ainda não conheço muito. E, assim, é ótima essa mediação, essa troca aí entre profissionais. É algo muito rico, né, e é um prazer, né, poder aí contribuir com outros colegas, usuários, outras pessoas que desejam saber mais sobre esse tema. Leandra, muito obrigada por ter aceitado aí o convite, sempre aí, né, aceitando os convites, participando, agregando para os profissionais. Muito obrigada. É um Então, prazer, foi meu, é meu, Roberta, te conhecer, pelo menos virtualmente, embora a gente já troque através dos grupos, esse tipo de coisa. E realmente, como você falou, né, o serviço social ele é muito complexo. A gente nunca sabe de todas as áreas, a gente nunca conhece tudo, né? Eu tenho mais de 20 anos de formada e muita coisa eu ainda estou aprendendo, né? Há algum tempo atrás, quando eu entrei como assistente social da UPA Milton Agostinho também, aprendi e venho aprendendo cada vez mais, e é importantíssima essa troca, né? E, enfim, esse sistema de troca através de lives, coisas assim, a gente consegue analisar que a pandemia trouxe muitas coisas ruins, né? Mas eu acho que uma coisa boa foi a gente se dar conta dessa possibilidade desse recurso virtual para troca na nossa área que contribui tanto. verdade, muito enriquecedor. E eu vou começar, né, fazendo já uma pergunta para você, né, dessa área, para a gente poder, né, refletir. Então, Leandra, dentre as demandas atendidas pelas equipes de serviço social da Vara de Execução Criminal, que é a VEC, referem-se às negligências vivenciadas pelos presos no âmbito prisional. Dentre estas negligências, podemos destacar o acesso à saúde. A gente sabe, né, que antes não existia nenhum acesso, era muito precário, o que dificultava, né, o acesso a esse direito para as pessoas que estavam privadas de liberdade.
Então, desde quando existe esse atendimento de saúde, uma unidade de pronto atendimento no sistema prisional, e qual o pano de fundo histórico de luta para a inserção dessa unidade? Porque houve com certeza aí uma luta de direitos humanos, um reconhecimento dessa necessidade dessa população, e como que foi a implantação dessa unidade, né, no sistema penitenciário? O que que acontece, né? A primeira coisa que eu acho que é importante a gente lembrar, né, que a UPA da SEAP, na realidade, vamos dizer assim, a UPA surge no início da década de 2000, né? Nós somos a única unidade de saúde em âmbito de emergência e ambulatorial para todo o estado do Rio de Janeiro. Então, por aí a gente já consegue perceber complexidade, né? Por exemplo, e aí é muito complexo, primeiro porque o estado do Rio de Janeiro é grande e nós temos cadeias em todo o estado do Rio de Janeiro. Só a título de exemplo, por exemplo, a gente tem cadeia em Campos de Goytacazes. E aí, dependendo da situação, para que esse paciente, que nós lá na UPA não usamos a terminologia interno, mas para que esse paciente possa vir a ter esse atendimento, ele vai sair de Campos de Goytacazes para chegar em Bangu. Né? Óbvio que for um caso de emergência, né, ele vai para qualquer hospital público, que vai ser a porta de entrada, né? Mas posteriormente, vamos dar um exemplo simples. Digamos que esse paciente, ele está com algo gravíssimo e ele precisa ser operado. Ele vai ser operado provavelmente lá em Campos de Goytacazes, só que o pós-operatório dele vai ser na UPA. E aí, com isso, a gente já toca numa série de questões, né? O transporte desse paciente, né? O transporte de Campos de Goytacazes para Bangu é, em média, 8 horas. Né? E, além disso, que é a parte que mais cabe ao serviço social, é o suporte ou o acolhimento do serviço social a essa família, que muitas vezes mora lá em Campos de Goytacazes. Entendeu? E aí isso se torna mais complexo ainda. Porque se ela mora em Campos de Goytacazes, ela o visitava. Então, ela acompanhava de perto, né, que é a discussão que a gente tem com relação à questão dos vínculos familiares no sistema prisional. E aí, quando esse paciente vai para a UPA, primeiro de tudo, tem toda a questão do trajeto, primeiro passo. E segundo, né, a questão também que na UPA, por uma questão de segurança, não é nem de segurança, de saúde, desde o início da pandemia, a gente não tem visita, né? Pensando na questão de proteger ao máximo os nossos pacientes. Então, nesse sentido, o serviço social ele é fundamental, né, para passar informações para essa família, para passar orientações para essa família, né? A gente já vem avançando com relação à questão da saúde no sistema prisional, né, o Programa Nacional, inclusive o Programa Nacional, ele, óbvio, não está funcionando em todas as cadeias do Rio de Janeiro, mas a lógica justamente o Programa de Saúde Prisional vindo a avançar é a criação de ambulatórios em todas as unidades prisionais. Porque aí, com isso, também vai fazer um diferencial significativo. Né, já que, primeiro de tudo, é onde o interno ele está. Então, facilita muito. Tem um médico lá no presídio que vai conhecer ele, conhecer o histórico, coisa nesse sentido. Né? E, consequentemente, isso também vai facilitar, né, porque aí também o fluxo de pacientes que chega para a UPA, né, vai pelo menos passar por uma triagem. Né? E, enfim, assim, é importante a gente reconhecer o serviço social, o quanto o nosso papel no âmbito prisional ele é fundamental, porque muitas vezes, infelizmente, né, esses internos e internas
né, eles ainda sofrem uma série de violações de direitos, e aí cabe a nós, como serviço social, dentro desse ambiente, né, tá lutando nesse sentido, tá orientando, tá explicando. Antes de trabalhar na UPA, eu trabalhei no sistema prisional, né, no presídio. Então, isso, não vou negar, isso foi fundamental para que, óbvio, enriquecesse a minha prática profissional e fizesse também, quando eu adentrei, hoje em dia eu faço parte da equipe de serviço social lá da UPA, que é composta somente por 2 assistentes sociais, né, que eu conseguisse também ter esse olhar um pouco mais atento à questão. Ah, sim, né? Não sei se eu consegui responder a pergunta. Sim. E como que ocorre essa operacionalização da organização dos serviços de saúde no âmbito prisional, de acordo com a política de atenção prisional e a política nacional de atenção integral à saúde das pessoas privadas de liberdade, que tem aí o PENASP, que é uma política. E aí é justamente isso que eu estava falando, né? O PENASP ele ainda está em implantação, né, no Rio de Janeiro, né? O PENASP não está totalmente implementado em todas as cadeias. E aí isso impacta diretamente, óbvio, na saúde dos pacientes e no nosso trabalho. Com certeza. Porque aí a gente volta a essa questão. Vamos dar um exemplo, sei lá, pegando um exemplo. Um paciente hipertenso. Se ele tiver o acompanhamento, tiver o PNASP funcionando lá na cadeia dele, ele tiver o acompanhamento do médico, da equipe de enfermagem, da equipe multidisciplinar que o PNASP coloca, né, inclusive de acordo considerando o número de internos, coisas assim, dificilmente ele vai ter um agravo à saúde que vai fazer com que haja necessidade dele ter uma internação. E essa internação, existe uma chance significativa de ser lá na UPA. Entendi. E como que é a atuação do assistente social nessa junção da perspectiva do SUS, o sistema prisional, correlacionado com a justiça e o sistema penitenciário? É uma situação bem delicada, né? Porque, ao mesmo tempo, como eu falei, que nós temos um olhar, não é só o nome paciente, né? O nosso olhar enquanto profissional de saúde, não só do serviço social, mas os profissionais de enfermagem, os médicos, toda a equipe, né? Nós temos esse olhar enquanto profissionais de saúde, e aqueles pacientes enquanto usuários do Sistema Único de Saúde. Isso também traz nós temos, ao mesmo tempo, vivenciamos uma complexidade muito grande por conta de a gente estar num ambiente prisional. E dentro desse ambiente prisional tem uma série de regras, considerando a questão da segurança daquele ambiente. Então, é uma situação sempre muito delicada e que a gente tem que saber avaliar diferentes pontos de vistas, né? Muitas vezes a gente pensa determinado tipo de intervenção, mas quando a gente chega para conversar com a coordenação da unidade, coordenação prisional, a gente avalia, ou às vezes é informada que não é possível fazer daquela forma que nós pensamos, e aí a gente tem que reorganizar toda a estratégia, né? Realmente, vamos dizer assim, complexo. Vamos dar um exemplo assim bem bobinho, que acho que ilustra bem isso. Por exemplo, um paciente numa UPA do lado de fora, a gente usa essa expressão do lado de fora, ou seja, fora do sistema prisional, a família pode, por exemplo, levar roupa para ele. Se ele está numa sala vermelha, se ele está numa sala amarela, se ele está mais de 24 horas naquela unidade. E itens de higiene pessoal para ele, né? No nosso caso, essa família ela só vai poder fazer isso se ela tiver carteira de visitante. Entendeu? Porque, inclusive, ainda tem uma outra questão, não é nem a direção da UPA permitiu ou não. Nós ficamos dentro do complexo de Bangu, que é uma cidade.
Então, assim, sem carteira, o que a gente explica até para as famílias, sem carteira, a família não passa nem na guarita principal. Entendeu? E da guarita principal ainda vai passar algumas ruas para chegar na UPA. Então, assim, não é nem a questão da direção da UPA, né? Como eu posso dizer, conceder determinada possibilidade para uma família, coisa assim. Não é só isso, porque a gente está dentro da estrutura da SEAP no todo. Né? O complexo penitenciário de Bangu tem aproximadamente 10 a 13 unidades prisionais, com um contingente significativo de internos e internas. Entendeu? Então, é importante também a gente conseguir se dar conta que os guardas que estão lá na guarita principal, eles têm que ter esse olhar de segurança. Que eles estão ali lidando com a família de todos os internos que estão naquele grande complexo prisional. Entendi. Então, enfim, é importante a gente tem que pensar o tempo todo nessa questão, tá? É direito do paciente, mas dentro desse ambiente prisional é possível? Tem todo um contexto, Exato. E a Shirley, ela está perguntando como é feita a primeira abordagem ao usuário. O que acontece, né? Nós passamos no leito, né? Nós fazemos visita no leito, né? Todos os dias, de segunda a sexta-feira, que o serviço social está, né? Onde nós fazemos a primeira entrevista com esse paciente e preenchemos a ficha social dele, tá? Além disso, nós também temos contato com a família, principalmente por contato telefônico. Porque, como eu falei antes, por que principalmente? Nós fazemos atendimento presencial às famílias também, mas principalmente por contato telefônico, por conta daquilo que eu falei antes da questão da carteira de visitante. Se essa família não tem carteira de visitante, ela não vai conseguir entrar, né? E, ao mesmo tempo, também, independente da família poder entrar ou não, né? A gente também tem um olhar muito atento, né, com relação a essa questão que muitas vezes, enfim, a família mora distante, a família não tem condições de ir à unidade prisional para conversar com o serviço social. E aí a gente tenta ao máximo, né, tá sempre dando todas as informações possíveis e orientações e encaminhamentos para essa família através do contato telefônico. Então, muitas vezes, quando o advogado vai lá conversar com o paciente, e aí a gente até pede ao advogado, passa para o advogado o nosso contato, pede para o advogado falar com a família, que tem serviço social na unidade, que ela pode ter essas informações através do serviço social. Então, os profissionais não podem utilizar o telefone, né, na UPA, mas há um telefone institucional que vocês podem se comunicar. Há um telefone institucional. Por uma questão de segurança, né, os nossos telefones ficam na portaria, né, ninguém entra com telefone celular, né, mas existe o telefone institucional, que até eu vou passar aqui, porque, enfim, caso alguém tenha alguma demanda, que a gente possa estar auxiliando, orientando, ajudando, né, que esse telefone que eu vou passar é da Sala do Serviço Social, que é 2333-4733. Ótimo. Se precisar colocar na nossa rede aí. Sim, é importante estar salientando que esse telefone é só do serviço social, que contribui bastante, né? E, consequentemente, facilita, né, para essa família conseguir falar conosco. Sim. Liambra, quais são as principais demandas que vocês recebem lá na UPA, referente aos usuários atendidos? As principais demandas são principalmente voltado para a questão do estado de saúde deles, né? A preocupação da família com relação ao estado de saúde,
né, as explicações que a gente fornece com relação a essa coisa de custódia. O que é custódia? A família poder levar as coisas para o custodiado. E aí, por exemplo, cada unidade prisional tem suas próprias regras, né? E é importante a gente estar falando que, por exemplo, lá na UPA tem as regras que são diferentes da unidade prisional e que a gente tenta ao máximo orientar essa família para que ela não gaste comprando N itens que na cadeia dele entra e lá não vai entrar. Entendeu? Sim. Óbvio, também por parte dos nossos pacientes, a gente tem uma demanda significativa, uma preocupação deles com relação ao contato com a família, né? Muitos deles nos pedem, nos solicitam que façamos contato com as suas famílias, porque para que a família não fique preocupada, que a família saiba que ele está recebendo atendimento adequado. Então, basicamente, as nossas demandas são nesse sentido. Outra demanda também que é bastante interessante do serviço social é no caso de alvará de soltura, né, que o serviço social faz toda a ponte com a família para que a família venha buscar esse paciente. Porque mesmo ele cumprindo pena em determinada unidade prisional, né, o alvará de soltura ele tem que ser cumprido em 24 horas. Então, ele vai sair dali da UPA já liberto. Né? Se for uma situação de saúde e que ele necessite uma continuação dessa internação, né? Nós fazemos toda a ponte com outras UPAs para que ele continue internado e, principalmente, a gente trabalha muito na perspectiva de deixar essa família ciente da liberdade dele. Muitas vezes conseguimos fazer com que essa família vá na UPA, recepcioná-lo, até porque a gente entende a importância, né, desse momento. Sim. Né, para que a própria família, porque uma coisa é a gente dizer que ele está bem, coisa assim, outra coisa é a própria família ver com os próprios olhos, conversar e tudo. Pode falar, Roberta, eu te cortei, desculpa. Então, pediram para você repetir novamente o número do telefone do Serviço Social da UPA. 2333 4733. Estou anotando aqui, que aí quem precisar também vai estar aqui disponível. No sistema, né, prisional, tem também o serviço social, né, dos presídios, sem ter o da UPA. É muito comum muitos usuários, famílias, terem a demanda do auxílio reclusão. Aí isso chega até você ou fica geralmente com as assistentes sociais mesmo dos presídios? Fica com as assistentes sociais dos presídios, porque eu até sei um pouquinho mais detalhado desse trâmite por conta de já ter trabalhado em presídio, né? Fica com as assistentes sociais do presídio, porque um documento chamado atestado de permanência tem que ser assinado, né, produzido e assinado pelo diretor ou diretora da unidade onde ele cumpre pena. Então, fica com o serviço social de lá, mas inclusive também é uma das demandas que chegam para o serviço social. E aí a gente orienta nesse sentido. Ah, sim. E quais são os principais desafios da sua atuação profissional nessa área? Muitos. Muitos, porque a gente bem sabe toda a precariedade que a gente vivencia, às vezes do ponto de vista de orientação jurídica, né, os nossos pacientes demandam uma série de dúvidas, né, principalmente relacionadas a casos de defensoria pública, e aí a gente orienta muito a família nesse sentido, de estar procurando defensor, né, nós temos pacientes podem vir a ser contemplados pelo PAD, que é o Programa Albergue Domiciliar, ou seja, esse paciente responder em casa em virtude da fragilidade da saúde dele, né? Ele não tem a pena extinta, ele tem a possibilidade de responder
criminalmente de casa e, periodicamente, a vara, para que seja feito um acompanhamento. Então, as significativas, entendeu? Principalmente ligada a questões jurídicas, porque muitas vezes, principalmente, traz uma série de demandas que jurídicas ser impetradas, solicitadas ou pela Defensoria Pública ou pelo advogado particular. E aí, muitas vezes, inclusive, essa família fala que tem um advogado particular, mas esse advogado particular não é atuante. E aí se torna bastante complexo. E a gente, enfim, às vezes até fala para a família, dá o telefone, nosso telefone, pede para a família dar o nosso telefone para o advogado, para a gente conversar com o advogado nesse sentido, porque ele ou ela é nosso paciente, mas ele responde a demandas jurídicas. E que demandas jurídicas que só podem ser vistas ou pela Defensoria Pública ou pelo advogado particular. Sim. E às vezes até a família acha que a gente não quer fazer, e não é, entendeu? Juridicamente falando, vamos dizer assim, a gente tem uma normativa jurídica e que a gente precisa estar respeitando o tempo todo. Porque o nosso trabalho ele tem interface com a questão jurídica o tempo todo. Isso mesmo. O Andrew, ele está perguntando se você, como assistente social, né, visa um olhar da UPA, né, do equipamento de saúde como humanizado, ou você acha que ainda precisa melhorar? Eu acredito que ele tenha perguntado se o atendimento ao usuário, né, é humanizado, né, de acordo com o sistema de saúde, né, que visa isso, ou se ainda, né, precisa melhorar, ainda não tem essa visão das pessoas que precisam, né, no sistema penitenciário, de uma questão de um atendimento humanizado. O que acontece, né? É importante a gente estar contemplando o seguinte, né, que comparado com as unidades prisionais, né, nós temos um atendimento extremamente humanizado. Só para você ter uma ideia, por exemplo, nós temos 10 enfermarias, todas as enfermarias com leitos, cada paciente, ao ser internado na UPA, tem o seu leito. Quase nenhum deles fica algemado, né? Ele normalmente só fica algemado em casos dele estar oferecendo algum risco, ou dele estar, enfim, questão da contenção dele mesmo, entendeu? Ou seja, ele está oferecendo risco para si própria, arrancando medicação, esse tipo de coisa, ou tentando agredir outro paciente. Então, assim, considerando o ambiente prisional, né, todo humanizado. E aí esse olhar vai desde as condições físicas das enfermarias, como também da equipe, toda a equipe técnica, né, que trabalha ali para que funcione dessa forma. E aí, quando eu estou falando toda a equipe técnica, eu estou falando toda mesmo, entendeu? Porque a gente não tem só assistente social, técnico de enfermagem, enfermeiro e médico, entendeu? A UPA conta com fisioterapeuta, com nutricionista, com uma equipe significativa de limpeza, e isso, óbvio, faz toda a diferença no nosso trabalho. Justamente com esse olhar de ver o paciente num todo. E tem psicólogo também na equipe? Não. No passado, teve uma equipe de saúde mental, né? No passado, há cerca de mais ou menos uns 3 anos atrás, eu ainda não fazia parte da equipe. Né, no momento atual, no contrato atual, né, não tem psicólogo fazendo parte da equipe. No contrato anterior tinha psicólogo, PO, psiquiatra. Nos casos de psiquiatria, a gente tem uma parceria significativa com uma unidade médica chamada Roberto Medeiros, que fica ao lado da UPA, né, que é uma unidade penitenciária com foco em pacientes psiquiátricos. E aí essa parceria facilita muito, porque no caso da gente precisar de alguma ação,
de um paciente da UPA, ele passa pelo médico do Roberto Medeiros. Ah, sim. E quais são os principais instrumentos utilizados pelo serviço social no primeiro atendimento ao usuário que chega lá na UPA? Os principais instrumentos a primeira, vamos dizer assim, o principal de todos os instrumentos é a questão do diálogo, né? A partir dali, a gente, né, com o paciente, a gente faz o preenchimento da ficha social, que posteriormente ela é completada pela entrevista que a gente também, né? Porque muitas vezes, enfim, o paciente não lembra o telefone de contato, e aí quando a família liga, é quando a gente consegue completar essa ficha social, né? Outro instrumento também que a gente utiliza muito é essa questão desses encaminhamentos, no sentido de apontar para essa família. Por exemplo, se o filho, o irmão daquela pessoa foi preso recentemente, nós orientamos com relação à questão de fazer carteira, a importância da carteira de visitante, independente dele estar na UPA ou não, porque daqui a algum tempo ele vai ter alta. E ele vai cumprir a pena dele numa unidade prisional. E a carteira de visitante é fundamental, né? Então, esses encaminhamentos, essas orientações que nós damos às famílias, né, também são instrumentos bastante utilizados e bastante importantes. E aí, com isso, a gente acaba tocando também na questão da rede, né? Porque para que a gente possa dar essas orientações para a família, é importantíssimo a gente ter essa rede bem amarrada, ter informações com relação a como está funcionando a questão da carteira de visitante, que não é com a gente, mas que a gente precisa saber para poder orientar essa família. Que muitas vezes, principalmente no caso de pacientes que foram presos recentemente, a família está muito ainda perdida frente àquela situação. Sim, a Adri Soares, ela pergunta se tem algum tipo de segurança para a equipe que trabalha, né, com essa questão, né, de segurança, que trabalha, né, em presídio, na UPA, se vocês têm também uma segurança, acredito que ela esteja perguntando, né, no equipamento, né, e também pessoal, né? O que acontece? Pessoal, nós não temos. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho importante também a gente estar falando, e aí eu digo sem problema nenhum, falei em unidade prisional por quase 2 anos, entendeu? Tanto na unidade prisional que eu trabalhei, quanto lá na UPA, eu posso afirmar. Né, os internos que eu atendia lá na penitenciária, os pacientes que eu atendo lá na UPA, né, são pessoas, é bastante interessante a gente falar sobre isso. Né, foi um dos ambientes onde eu me senti mais respeitada enquanto assistente social. Né, é importante a gente estar falando sobre isso, porque muitas vezes a sociedade num todo, e até a nossa categoria, acaba tendo, nossa, alta periculosidade, vai fazer algo contra mim, né? E aí, assim, a visão que eu tenho, né, dos pacientes e que tive na cadeia que eu trabalhei aqui, né, esses usuários, vou usar agora a terminologia do serviço social, eles têm muita clareza de qual é o papel do serviço social e que o serviço social está ali para orientá-los, né? E aí, assim, é importante a gente se dar conta disso. Mas aí, voltando à pergunta, dentro da unidade prisional, nós temos guardas, né? A UPA, ela é uma unidade de saúde prisional, né? Nós temos guardas, né, que ficam na porta de cada enfermaria, principalmente no momento que a equipe multidisciplinar vai fazer visita no leito. Ou seja, esse suporte de segurança não é só para o serviço, para todos os profissionais. Só que eu acho também importante a gente estar apontando que, em sua grande, né, esses pacientes, eles não oferecem nenhum risco, eles não são agressivos, seja com serviço social ou com outros profissionais de saúde.
Sim. Leandra, essa ficha social que você utiliza, ela é padronizada ou foi criada pelo próprio serviço social? A Adri Soares, ela está fazendo essa Ela foi pergunta. criada pelo serviço social da unidade. Quando eu cheguei lá, há 7 meses que eu estou fazendo parte da equipe, eu fui apresentada a essa ficha social. E a gente tem, óbvio, né, a liberdade, né, eu e a Natália, que trabalha comigo, é outra assistente social, né, o tempo todo a gente tem a liberdade entre nós de incluir algum item, caso a gente julgue necessário, né, fazer alguma modificação. Mas o serviço social, desde o início, teve total autonomia para criar essa ficha social, que, por conta, inclusive, da questão do sigilo, né, não, os outros profissionais nem têm acesso a ela, né? Todos os dados ficam registrados no serviço social. O máximo que pode acontecer, e que às vezes acontece, sei lá, um determinado médico chega e a gente pergunta: fulano tem família? Como é que está o contato da família do fulano com o serviço social? E aí a gente passa as informações, óbvio, respeitando a questão do sigilo. Sim, né? O Andrew está perguntando quanto à estrutura da UPA, da CEAP, a estrutura física. Sim, né? Na realidade, ela parece muito uma UPA comum, né? Só que ela, ao mesmo tempo, ela tem um anexo de enfermarias, né? Ela tem toda uma estrutura bem semelhante a uma UPA comum, aquela estrutura de metal, das UPAs do Rio de Janeiro. E, além disso, ela tem 7 enfermarias, o que a gente pode chamar de na alvenaria, ou seja, construídas. É como se fosse um anexo. Mais ou menos Então, são mais ou menos quantos atendimentos diários que o serviço social faz na UPA? o serviço social, ele atende todos os pacientes internados. Em média, nós temos, no mínimo, 15 pacientes internados e, no máximo, 50 pacientes internados, fora os atendimentos telefônicos, que é de acordo com a demanda, fora os atendimentos presenciais, que também é de acordo com a demanda. Sim, né? E quais os livros, pesquisas que você indica, Leandra, para os assistentes sociais que querem conhecer mais, estudar sobre o serviço social no sistema prisional? Assim, é importante a gente lembrar que o serviço social no sistema prisional ainda tem pouca bibliografia, né? Então, se torna complexo a gente estar sugerindo, né? Eu acho que, para pensar, acho que o primeiro de tudo é pensar a questão do serviço social sócio-jurídico, e aí que faz parte do serviço social prisional, né? A gente ainda não pode, assim, dizer, enfim, que a gente já tem grande literatura do serviço social prisional. A gente consegue uma literatura interessante na área do serviço social sócio-jurídico, né, e que abarca também o sistema prisional, né? A Fávero, né, que é uma assistente social do Sul, é a principal referência nesse caso, né? E aí, no caso do serviço social na UPA, né, a gente também tenta sempre fazer essa interlocução com os autores do SUS, né, os autores ligados à questão da discussão do serviço social na saúde, né, tendo como marco Maria Inês de Souza Bravo, que é ponto de partida qualquer outra leitura. Ah, sim.
Então, Leandra, quero agradecer aí a sua participação, muito boa, com certeza. Vamos sair dessa live com muito mais, né, aprendizado aí profissional, né? Quero agradecer todas as pessoas presentes, muito obrigada. A live vai ficar salva nesse Instagram e também disponível no YouTube, que tem o mesmo nome da página do Instagram, Assistentes Sociais RJ. Quero desde já também parabenizar todos os assistentes sociais, né, pelo nosso dia, esse mês, né, já antecipadamente, que possamos continuar aí na nossa luta aí diária para viabilizar os direitos sociais dos usuários, né, que nós atendemos, os estudantes também que estão aí na luta, que já sabem como é o campo de trabalho, então que nós possamos a cada dia ser encorajados aí a ter força, né, e lutar para a garantia desses direitos, tá bom? Então, muito obrigada aí. Quer falar alguma coisa, Leandra, para encerrar? Eu que agradeço o convite, né? Me coloco à disposição através dos meus contatos, através de Facebook, Instagram, para quaisquer outras dúvidas, perguntas. Coloco, como eu falei, né, o telefone do Serviço Social à disposição, né, que é 33334733, né, para quaisquer dúvidas de estudantes, colegas de profissão, e que muitas vezes essas demandas acabam surgindo nos campos de trabalho. E também aproveito também para parabenizar a Goria pelo Dia do Assistente Social, né, que se aproxima. E só para finalizar, né, eu acho que é importante a gente também estar lembrando, né, o quanto o serviço social ele deve o tempo todo se posicionar em defesa da população mais vulnerável e principalmente, né, com uma análise crítica significativa. Um momento no Brasil muito complicado, um momento em que grande parte do governo e da população que colocou esse governo no poder, né, pensa que bandido bom é bandido morto, né? E aí não tem como a gente, enquanto serviço social, posicionar perante isso, né? Ninguém está aqui dizendo que nós não temos criminalidade no Brasil, nós temos sim, mas é muito complicado quando a gente verifica que uma pessoa que mora na Zona Sul, ao cometer um crime, é feito um procedimento, e quando essa pessoa mora numa comunidade carente, o procedimento é totalmente diferente. Né? E assim, enquanto categoria profissional, nós precisamos estar demarcando isso, né? E fazendo valer toda a análise crítica que nós somos estimuladas na graduação e nos espaços de debate, né? Para que a gente possa realmente fazer a diferença, para que a gente possa realmente do senso comum. É isso mesmo, Leandra. Então, vamos estar aqui encerrando a live. Muito obrigada.